E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a troca da película polarizada do relógio G-Shock DW5900, ou para os íntimos, né, Casio G-Shock Bad Boy. Então, galera, antes de começar aqui, eu tenho que explicar uma coisa, tá? Isso aqui é um processo, caso você queira fazer, você tem que estar ciente que você vai fazer por sua conta e risco. Esse tipo de procedimento vai, com certeza absoluta, cancelar a garantia que você possa ter do seu relógio. Saiba disso na hora que você for fazer. Se você não tiver confiança em fazer esse tipo de procedimento, não tem problema. Leve em algum lugar que algum profissional da área, né, consiga fazer para você e ele vai fazer. Mas tenha certeza de que isso influencia na perda da garantia do seu relógio. Se você não tiver confiança, não faça esse tipo de coisa, porque você com certeza pode e vai danificar o seu relógio, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui abrir o relógio. Eu já tirei o bezel, a pulseira, para poder facilitar o meu lado aqui. Então vamos lá. Vou desparafusar aqui o relógio. Atenção com esses parafusos aqui, galera, porque para você perder eles é muito fácil, é muito simples. Você até encontra ele no Mercado Livre para comprar, mas são caros, né? Então é bom que você tome cuidado com os parafusos. Se você puder fazer num lugar reservado, mais calmo, que você possa ter toda a atenção na hora que você for abrir o relógio. Isso ajuda bastante. Aqui eu vou colocar os parafusos aqui reservados, já com os pinos, né? Para que eu não acabe perdendo. Vou aqui, ó, como vocês podem ver, a referência, o módulo e tal. Vou abrir aqui. Vou deixando de lado. Primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar a borracha de vedação, né, o O-ring, e deixar ele na graxeira ali para manter a lubrificação dele. Então vou tirar aqui, colocar na graxeira, e aqui ele vai ficar até a hora que eu for montar o relógio novamente. Agora aqui a gente tira esse case frame aqui. Tá aqui. Isso aqui faz parte do sistema de amortecimento de impacto. Uma coisa que eu gosto de fazer é desconectar a bateria, tá, galera? Tirar a bateria aqui para eu poder mexer de uma forma mais tranquila. Então, para isso, antes de eu começar a desmontar aqui, eu vou desconectar, vou tirar a bateria fora aqui do lugar dela. Tá aqui, acabei de tirar a bateria. Aqui é uma bateria 2025 Panasonic, deixar ela de lado. E aqui tá o módulo do relógio, vou só fechar aqui, né? Tá aqui, como vocês podem ver, completamente desligado. A molinha, nesse caso aqui, eu vou já tirar ela, né? Para evitar que eu acabe perdendo essa molinha aqui. Quando ela perde, quando ela cai, desaparece, desintegra no ar. Você não acha mais nunca. Então, para evitar que eu perca, eu já tiro ela fora. Aqui está o relógio. Sistema de amortecimento de impacto dele e tal. Eu não vou usar isso aqui. Vou trabalhar só no módulo do relógio mesmo.
Aqui, galera, como vocês podem ver, o relógio ele tem aqui, ó, essas presilhas aqui que travam essa platina metálica nessa parte plástica aqui. Então a gente tem que tirar, tem que separar essas duas partes, né? É bem simples, por sinal. É só você ir levantando, ó, esses conectores metálicos aqui, que o relógio vai separar, né, a parte do módulo ali. E não precisa fazer força, tudo aqui é jeito, até porque essa parte é bem simples de ser feita, então você não precisa ficar afobado para fazer esse tipo de coisa, não. Tá aqui, galera, eu consegui soltar, ó. Depois que você solta, fica bem fácil. Aqui tá a placa, né? E a parte da platina, que eu também não vou mexer com isso aqui. Então vou deixar de lado. Verifica depois que você abriu se não caiu nada, ou alguma molinha, alguma coisa do tipo, se não caiu nada aqui. Então vou aqui, não caiu nada, eu vou deixar ele aqui nessa posição mesmo que eu vou usar. Que é a parte que eu preciso, é justamente essa daqui, ó, do LCD do relógio, né? Então a gente vai agora, ó, tá vendo? Tem umas molinhas aqui. Vamos ver se elas soltam naturalmente. Então, vou ficar de olho nela, ó. Eu evito de mexer nesses lugares aqui onde as molinhas estão, porque se elas estiverem bem acondicionadas, bem presas ali, não há motivo de eu mexer. Então, vou deixar quieto. Se houver necessidade, se elas caírem por conta própria, eu vou e guardo. Agora, se não cair, eu vou deixando elas quietas ali no canto. Ó, igual caiu agora. Só fui mexer, ela caiu, não tem problema. Eu vou colocá-la aqui de canto novamente e vou fazendo o restante aqui do procedimento. Tirei aqui, galera, esses filamentos aqui também, ó. Eu vou tirando e vou deixando eles separados ali no canto para que eu não acabe não perdendo, né? Até a parte que eu consegui tirar o LCD aqui dessa parte plástica. Tá aqui, galera, consegui tirar, ó. Deixar separado aqui, que é o LCD, a placa L, né, que faz a iluminação, e o isolador aqui. Também, como eu não vou mexer com isso, vou deixar de lado por enquanto. Aqui está a parte externa, né, plástica. Também não vou mexer com isso, vou deixar de lado. O que eu quero é só isso aqui, galera. Só o LCD para poder retirar. Ele tá preto assim porque aqui colado tem a película, né, polarizada, que a gente vai tirar agora. Eu tenho aqui, tá vendo, uma espátulazinha de plástico. Ela não arranha, não vai arranhar aqui o LCD nem nada. E é plástico, né? Então é difícil de eu quebrar, estragar esse LCD aqui. É a mesma espátulazinha que o pessoal usa para abrir celular. Então eu tenho que achar aqui, ó, já achei onde é que tá a rebarbinha dessa película que foi colada aqui, e agora eu vou enfiar entre a película e o LCD e vou levantando essa película até que ela saia por completo. Pronto, galera, consegui tirar. Tá aqui, ó, a película. Ela fica muito bem presa, muito bem colada aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, preto. Aqui é branco, ó. Assim fica negativo e assim fica positivo.
E agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar a própria película original aqui do relógio para poder fazer um molde na película nova, que é essa daqui, ó, tá vendo? Eu colo por cima, desenho com a caneta e recorto para poder colar aqui no LCD do relógio. Mas é claro que antes eu tenho que limpar, talvez vocês não estejam conseguindo ver, mas aqui ficou cheio de cola aqui no LCD, é uma cola antiga. E toda essa cola tem que ser removida, tá? Sem exceção, para que eu consiga colar a película nova e não fique nenhuma marca, nem nada. Então eu tenho que remover isso aqui de qualquer forma. Como que você vai remover essa cola, galera? Eu tenho aqui, ó, álcool isopropílico. Eu gosto de colocar um pouquinho aqui, ó, algumas gotinhas em cima. Depois eu venho com a própria espátula plástica aqui, espalho para deixar bem uniforme essa camada aqui de álcool isopropílico. Vou deixar o álcool agir aqui durante algum tempo e depois com essa própria paletinha aqui eu raspo essa cola velha, raspo até que ela saia toda e depois limpo com um pano, uma flanela, alguma coisa que eu possa utilizar aqui que não venha a arranhar esse LCD e consigo tirar toda a cola aqui do LCD. Vou começar a fazer isso agora. Aqui, galera, ó, mostrar para vocês como é que tá ficando, tá vendo? Ó, a gosma que vai se formando ali. Isso aqui é a cola que tá soltando. Eu vou... Aqui assim, tá vendo? Isso aqui é tudo cola. Eu vou botar mais um pouquinho de álcool e vou raspar mais um pouco para poder tirar. Com o álcool isopropílico sai bem fácil essa cola aqui do LCD. Já tirei boa parte aqui, galera. Ainda ficou um pouquinho, mas a maior parte eu já consegui tirar. Eu vou botar mais um pouco de álcool, vou esfregar mais um pouco aqui até eu conseguir tirar tudo. Isso aqui já é o que? A terceira mão de álcool, né? A terceira quantidade de álcool que eu coloco aqui para poder tirar essa cola velha aqui. Isso é necessário porque esse LCD ele tem que estar completamente limpo quando eu for fazer a aplicação da película nova, tá? Pronto, galera, consegui tirar tudo. Essa parte aqui não é difícil de fazer, mas é demorado, tá? Porque você tem que tirar toda a cola que está aqui. E às vezes não é tão fácil, porque a cola que fica presa aqui, ainda mais se for um relógio antigo, já está há muito tempo. Então você tem que esfregar com cuidado, prestando atenção se está tirando tudo, sem forçar muito, para não trincar esse LCD aqui, até porque isso aqui é vidro, tá? Então tenha cuidado quando você for fazer isso. Já limpei. Agora, outra coisa importante, você tem que saber o lado, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui tá preto, no caso negativo. Então, se eu virar a película assim, ó, vamos lá. Ó, eu tenho que saber o lado que fica positivo, ó. Tá vendo? Aqui. Tá vendo só? Positivo, negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse lado aqui, para eu saber qual é o lado positivo e qual é o lado negativo. Como que eu faço isso? Eu faço o número 1 aqui, ó, desse lado. E desse lado também. Assim eu consigo saber se é o lado correto, tá vendo? Se eu por acaso botar o número 1 ao contrário, ó, tá vendo que fica preto? Então eu já sei que o lado certo é esse daqui.
Assim, ó. Esse aqui é o lado correto. Agora eu vou usar o antigo para fazer um desenho e recortar no tamanho adequado aqui essa nova película. Viram? Cortei usando a película antiga para fazer o molde aqui. Agora eu vou cortar com a tesoura, né, para poder ficar com acabamento legal. Pronto, acabei de recortar. Cadê? Ó, obviamente eu cortei um pouco maior para poder ter uma margem de erro, né? Para cortar uma rebarbazinha que aparecia ali, enfim. Mas basicamente ele vai ficar assim. Como vocês podem ver, ó, ele já está positivo. Se eu fosse botar assim, ó, ao contrário, ele fica negativo. Mas vocês podem ver que o número 1 ele fica na horizontal. Então eu já sei que eu estaria colocando errado. Então a posição certa é esse lado aqui, ó. Assim que a película deve ser colada no relógio. Agora aqui, galera, esse adesivo aqui ele tem dois lados, tá? Um lado é proteção para não arranhar e o outro lado é a cola mesmo. A gente vai ter que descobrir qual é o lado da cola para poder prender aqui certinho. E o lado de proteção a gente tira por último, que é justamente para não arranhar essa película aqui da frente. Aqui, galera, já tirei a película. Vou usar isso aqui para limpar, né? Pode ter caído algum pelo, alguma coisa aqui. Então agora a gente vai colar a película aqui no lugar. Pronto, a película colada. Agora eu vou verificar aqui, né, se ficou alguma rebarba e tal. Vou tirar essa rebarbinha com a gilete nova. Aqui, ó, do lado, vou tirar as rebarbas para poder colocar, né, iniciar a montagem do relógio. Pronto, galera, consegui botar aqui as molinhas, né, no lugar, essa placa aqui e tal. Agora a gente vai montar a segunda parte. Reparem aqui, ó, tá vendo que tem dois pinos, duas pontas amarelas aqui, são justamente as que vão se conectar naquelas duas molinhas ali em cima, tá? Então, já é um ponto de referência para você começar a fazer a montagem, né? Veja se tá tudo certo, né? Os conectores estão todos no lugar, apontado corretamente. Aí agora você vai fazer a união aqui dessas duas partes. Então, galera, eu tive que fazer uma pausa aqui para poder montar o módulo, tá? Porque olhando pela câmera não estava dando, estava muito ruim de eu poder fazer a montagem. E como essa parte aqui é bem delicada, porque tem molinha e tal, eu optei em parar o vídeo e montar olhando fora da câmera para eu poder fazer um serviço mais preciso. Aqui, ó, montei o módulo inteiro. Como vocês estão vendo, ó, agora ele está positivo, funcionando normalmente. E agora vamos começar a parte da montagem do módulo ali na caixa. A princípio, vamos deixar ele de lado aqui. Lembrando que ainda falta colocar
a molinha do alarme, né? Não pode esquecer dela. Pronto, galera, acabei de colocar a molinha do alarme aqui. Essa aqui até que é tranquila, que é uma molinha grande, então as chances de você perder ela são menores. Agora que eu já coloquei a molinha aqui no lugar, vou deixar o relógio aqui de canto um pouquinho. Agora, como essa caixa aqui ficou muito tempo ali aberta e tal, pode ter caído alguma poeira aqui dentro. É bom dar uma soprada aqui para poder tirar, né, qualquer pelo que tenha caído aqui na caixa do relógio. Agora vamos lá montar. Primeiro eu vou limpar esse módulo aqui, né? Para tirar alguma marca qualquer que tenha ficado aqui, porque depois que fecha, aí a gente perceber que está com alguma marca aqui, aí é chato, né? Então é melhor a gente limpar antes de fechar o relógio. Pronto, já tudo limpo. Agora vamos colocar o relógio no lugar, o módulo, né? Tem posição, tá vendo que aqui, ó, na própria caixa tem um guia para você não colocar errado o módulo. E aqui no módulo mesmo também tem outro guia que se encaixa aqui. Aqui tem o guia macho e aqui é o guia fêmea. Então é bem difícil de você colocar o módulo torto aqui na caixa do relógio, tá? É bem fácil de você fazer isso. Agora você tem que liberar aqui os botões, né, para poder o módulo assentar corretamente aqui dentro da caixa. Vamos lá, pronto. Completamente assentado, vamos olhar. Viram? Encaixou perfeito. Agora eu gosto de dar mais uma limpeza aqui nessa platina e tal. Nessa parte aqui onde vai a borracha de vedação, eu gosto de dar uma limpeza, né? Para ficar tudo certo, vou botar o O-ring aqui para ficar tudo limpo na hora que eu for fechar o relógio novamente. E para fazer essa limpeza aqui da platina, eu gosto de usar um algodão levemente umedecido com álcool isopropílico para limpar essa platina aqui. O álcool isopropílico não tem problema, né? Também você não pode aloprar, então por isso que eu gosto de usar ele levemente umedecido, só para tirar alguma marca que possivelmente tenha ficado aqui na platina. Então eu vou lá e faço essa limpeza. Viram? Agora eu passo aqui, ó, na parte onde o O-ring fica. Tô limpando aqui, ó. Tirei aquele excesso, né, de silicone antigo, ainda colocado na fábrica. Dou mais uma assoprada, porque o algodão solta aqueles pelinhos e tal. Então, você soprando aqui, você elimina esses pelinhos que possivelmente tenham ficado aqui. Verifica se a molinha tá bem presa no lugar dela, né? Agora, vou deixar o case frame aqui. Vou pegar o O-ring para poder colocar no lugar. Essa altura ele já está muito bem lubrificado. Deixa aqui. Agora é só ir apontando, ó, na canaleta ali, que é o lugar onde ele tem que ficar. Aqui é tranquilo, galera. Só você apontar o O-ring no caminho dele. Pronto. Vou colocar o case frame. Cadê? Ele tem posição também. Então, preste atenção nisso. Quando você for colocar
o case frame no lugar. Não é à toa não, tá? O lugar dele é bem demarcado aqui. Pronto, coloquei, ó. O case frame está no lugar. O relógio ainda funcionando. Agora ele tem aqui, ó, uns ferrinhos que ele tem que ficar por cima do case frame, tá? Que é o ferrinho que faz o contato do eletromagnetismo, né? Faz a descarga eletromagnética. Tá ali, pronto, no lugar. Agora é a parte mais fácil, né? Só prender a tampa. Eu já vou deixar os parafusos aqui próximos a mim, para eu poder fazer logo a colocação de todos os parafusos de uma vez só. Agora aqui, galera, estou colocando os parafusos, coloquei 2. Eu vou colocar agora... Reparem que os parafusos são sempre na direção um contrária do outro, tá? Para você não colocar os dois do mesmo lado. Então, isso é super importante na hora que você vai fechar o relógio, para acabar não forçando um lado mais do que o outro. Então, tá aí. O relógio agora ele era negativo, passou a ser positivo, como vocês estão vendo, funcionando normalmente. A visibilidade ficou 100% agora. E é isso, galera. Vou deixar aqui. Esses parafusos aqui são do bezel, que eu vou botar daqui a pouco. Mais uma vez eu vou deixar avisado, se você não tiver segurança para fazer esse tipo de serviço, vendo esse vídeo que você acabou agora de assistir, não faça, tá? Leve em algum lugar para que alguém faça para você, algum profissional. Não tente fazer a moda culha, que muito provavelmente você vai estragar o seu relógio, e sem falar que esse é um procedimento que acaba que perde a garantia do seu relógio. Beleza, galera? Se você gostou, deixa um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, porque todo e qualquer tipo de interação que você fizer ajuda bastante o crescimento do canal aqui dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo vão ter vários links importantes para você poder conferir, inclusive o link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. Também tem o link da nossa loja, é o primeiro link aí da descrição. Vou deixar aí para você dar uma olhada. Também tem G-Shock sendo vendido lá na loja, não esse aqui é particular. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Valeu, fui!